feriado, sexta-feira, e eu aqui gravando conteúdo para vocês, falando sobre isenção do imposto de renda a companhia do meu cafezinho sem açúcar, como sempre. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo? Vem! Bom, pessoal, eu escolhi o tema desse vídeo com muito cuidado, porque acredito que falta um pouquinho de informação sobre esse tema na internet e também pela quantidade de vezes que eu recebo telefonema ou algum pedido de consultoria exatamente sobre essa questão da isenção do imposto de renda por conta de alguma doença. Então nós vamos tirar desmistificar muita coisa aqui, vamos suavizar a informação para que ela seja acessível, que você compreenda e consiga passar a informação correta e precisa para outras pessoas, tá? Você também vai conseguir esclarecer suas dúvidas, a maior parte delas, sem prejuízo de vocês deixarem aí nos comentários, né, outras questões que eu possa aí conseguir esclarecer na medida do que o código de ética me permite, né, que eu não posso dar consultoria grátis, porque eu tenho que respeitar o regulamento da minha profissão, mas naquilo que eu puder auxiliar, dar uma luz aí pra vocês, fiquem à vontade nos comentários, tá bom? Esse conteúdo aqui é feito para vocês. Bom, nós vamos direto ao ponto em algumas questões. Primeiro, não vou falar muito do motivo pelo qual essa isenção existe. A gente sabe muito bem que a repercussão de uma isenção, de uma dispensa no pagamento de um tributo, já para uma pessoa que assim não seja acometida por nenhuma doença, nem nada do tipo, já é um benefício grande. Isso porque nós temos uma carga tributária alta no nosso país, tudo muito caro e com certeza a parte da tributação ela tem um relevante papel aí, um peso grande no orçamento, nas finanças dos brasileiros. Então, assim, o motivo maior agora voltado aí para quem é acometido de alguma doença grave na isenção do imposto de renda é proporcionar uma vida mais digna, né? Então, que seja um benefício aí oferido com o menor tipo de custo possível para essa pessoa, tá bom? Eu não tô falando dos outros custos que uma pessoa que é acometida por uma doença grave ela possui. Aqui o meu intuito é falar da questão tributária da coisa, especificamente do imposto de renda. Se ela é onerada quando ela vai no mercado comprar um produto e por conta do ICMS ela compra tudo... Não quero falar sobre isso hoje, tá bom? Vamos focar aqui, isenção do imposto de renda. Então, a primeira coisa é quem tem o direito, né? Quem tem o direito. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a listagem de doenças que estão contidas lá na Lei 7.713, o artigo 6º, né? Inciso 14 dessa lei, ela dá um rol de doenças, um rol taxativo, ou seja, só aquelas doenças que têm o direito à isenção? Sim, nós já temos entendimento aí no STJ de que aquele rol é taxativo, ou seja, eu tô com uma coceira aqui no meu nariz, tá na lista? Não, então você não terá direito à isenção do imposto de renda. Isso é muito importante a gente comentar, porque algumas pessoas pensam que determinada doença que possuem, que são portadoras, os sintomas são muito parecidos com outra doença que está lá no rol da lei. Então, é os mesmos sintomas, é a mesma coisa, só que nomes diferentes. Para a legislação, para você ter direito a esse benefício, você vai precisar de um laudo médico que conste o nome da doença compatível com a cobertura aí do benefício da isenção. Então, tem que ser um laudo, tem que ser um quadro clínico compatível com a doença que a lei fala que se a pessoa tiver, vai ser isenta do imposto de renda. E olha outro detalhe muito interessante, né? A pergunta que eu mais recebo aqui no escritório, que eu recebo ligação direto, gente, direto, toda semana tem alguém que está atrás desse benefício. Então, você que também milita aí na área tributária, abre os olhos para essa oportunidade de atuação, porque é muito recorrente. Agora, a pergunta que chega aqui, campeã, semanal no escritório, é exatamente o fato: estou na ativa, eu tenho direito a este benefício, ou seja, eu sou acometida, eu tenho uma doença que está lá no rol da lei, ok? Cumpri esse requisito, tenho um laudo que comprova tudo certinho, mas estou trabalhando, estou na ativa, não estou aposentado. E aí nós encontramos um problema, porque esse benefício
são para pessoas aposentadas, pensionistas. Também é possível se utilizar desse benefício militar de órgão extinto, anistiado político, mas é muito importante exatamente este critério: aposentado, pensionista. Isso que eu estou falando para vocês com o quadro clínico comprovado de doença que está abrangida por esta lei que eu mencionei para vocês e que eu coloquei na descrição desse vídeo novamente. Prestem atenção nas doenças que estão lá descritas, tá bom? Isso tudo que eu tô falando para vocês, eu estou colocando, além das fundamentações legais, alguns precedentes do STJ. Não são questões discutíveis, são questões que já estão pacificadas. O que a gente consegue fazer pela via judicial em termos de discussão são algumas questões, como por exemplo, a parte probatória. Vamos lá, vou explicar. Tem a parte de como é que eu comprovo, né? Eu preciso de um laudo médico oficial. Nós já temos uma súmula do STJ que fala que não precisa de laudo oficial. O que é preciso, na realidade, é que tenham documentos, exames médicos, coisas que comprovem que de fato você tem aquela doença. Não tem um laudo oficial, não consigo um laudo oficial, mas você precisa de algum documento médico que comprove que você tem. Não pode simplesmente ser uma autodeclaração sua em um papel: eu tenho tal coisa, tá bom? Isso que precisa ficar muito claro para vocês. Então não precisa de laudo oficial, mas precisa de outros documentos, né, para apresentar. É lógico que o laudo oficial ele vai ter um peso probatório maior, né? Lembrando que o procedimento ele pode ser feito administrativamente, leva um prazo mais ou menos aí de 30 dias, a depender da demanda administrativa, ou pode se estender por um maior tempo, mas também pode, caso não dê certo na via administrativa, ou mesmo que não queira passar pela via administrativa, queira já ingressar judicialmente direto para já pedir a restituição, que eu já vou falar para vocês, é importante que tenha o maior número de elementos possíveis para formar o convencimento do juiz, né? No caso de um processo judicial, e para formar o convencimento do órgão administrativo, se for um processo aí na fase administrativa, tá bom? Mas que dizer que se eu não tiver um laudo oficial eu não vou ter direito, não dá para falar isso, tá bom? Porque por si só não é condição para te impedir de usufruir desse benefício. E aí, já pegando mais um gancho a respeito do laudo, né? O benefício vale a partir da data do laudo, do que está na data do laudo lá que você apresentar, do documento, do exame, ou da constatação da doença. Isso é muito importante. Isso porque o que vale é a data da constatação da doença. Mas a gente esbarra novamente na questão probatória de prova. Você tem que conseguir demonstrar. Eu tenho um laudo que é datado de hoje, dia 22 de abril, mas essa doença está diagnosticada desde o ano passado, desde o ano retrasado. Preciso de documentos, exames médicos, receitas, enfim, coisas, documentos, o que você tiver que comprove que essa doença ela foi diagnosticada faz um tempo, não da data, não somente a partir da data daquele laudo que você tenha. E isso é muito importante também para o pedido de restituição, porque sim, é possível pedir a restituição desse tempo que você estava cometido da doença e estava recolhendo aí o imposto de renda, direto descontando lá do seu benefício, dá para pedir a restituição. Mas, novamente, precisamos demonstrar que aquela doença ela era contemporânea, né? Ou seja, não é de agora. E isso é muito importante também porque a gente vai falar de outra dúvida muito frequente, que é: se eu ficar curado, eu vou perder o direito a essa isenção? Isso é uma pergunta muito boa. Então, vamos lá. Eu tenho, no caso da cegueira, não vai ser possível. Tuberculose, algum tipo de doença. Eu não tenho competência técnica médica para dizer o que tem cura 100%, né? Mas, enfim, qualquer tipo de doença que esteja lá, que o contribuinte
tenha diagnosticado, conseguiu a isenção do imposto de renda, vem recebendo seu provento de aposentadoria sem pagar imposto de renda. Normal, continua. Aí, por algum motivo, ainda bem, tratamento evoluiu, está curado. Suspende automaticamente? Como é que funciona isso, né? Para isso é importante a gente ter em mente que o contribuinte, né, a pessoa cometida dessa doença, ela passa por algumas perícias de forma frequente, até para verificar como é que está a evolução do quadro da doença. Mas uma vez que o tratamento tenha evoluído, tenha sido eficaz, por si só não há encerramento do benefício. Isso porque existem algumas doenças, e a maior parte delas abrangidas por essa legislação exatamente porque são graves, que elas deixam sequelas. Então é uma pessoa que fez um tratamento, foi um sucesso, que ótimo, mas ela vai viver a vida e os dias dela ainda tendo que comprar determinados medicamentos, fazer determinadas coisas, tudo para manter o sucesso do tratamento. E isso diz respeito à própria intenção do benefício, que é proporcionar uma vida mais digna, né? Então, se permanecer esse quadro de necessidade de cuidados, de investimentos para tratamento ou para manter esse tratamento, uma vez que ele tenha sido concluído eficazmente, é possível sim a gente discutir e impedir que cesse esse benefício, tá? Então, à medida que o que pode acontecer é o seguinte, o órgão verificou que teve alta, tá tudo bem, tratamento um sucesso, mas ele ainda tá tendo custo, mas cortaram, ele vai estar já recolhendo, já voltou a recolher imposto de renda. E aí a gente pode discutir essa questão, exatamente demonstrando, comprovando que, olha, ele ainda tem gastos com relação a isso decorrente da doença que teve. Então, aí a gente tem uma abertura maior para conversar, para discutir, para debater, para argumentar, para fundamentar, ok? E isso tudo são questões que eu estou deixando para vocês aí precedentes durante o vídeo para mostrar, para comprovar para vocês que não são achismos da minha parte. Eu tenho o comprometimento aqui de trazer para vocês algumas informações e sustentar essas informações para que proporcionem maior segurança para vocês, para que vocês fiquem tranquilos de que de fato a informação ela tem origem em uma fonte segura, tudo bem? Sempre lembrando que os casos particulares, situações específicas de cada contribuinte devem ser analisadas de maneira particular, individual, não existe receita de bolo no direito, tudo bem? O que a gente tem aqui são algumas regras que já estão mais pacificadas, mais sedimentadas, que não tem muita margem para discussão ou quase nula de argumentação, de discutir, já está pacífico, mas sem prejuízo de você analisar no seu caso concreto. Pode ser que algum detalhe ali que você não esteja prestando atenção te dê direito a esse benefício, ou às vezes uma luta que você está travando aí para conseguir esse benefício por um detalhe que você não está prestando atenção, você não está obtendo êxito. Sempre busque um profissional da sua confiança. Eu espero que o conteúdo e a informação que eu transmiti no vídeo de hoje chegue até você, aí que está me assistindo de maneira clara, que você tenha compreendido as informações que eu transmiti aqui. E fiquem à vontade aí nos comentários. Já confere se você segue este canal, se você deu like nesse vídeo, que é a única coisa que eu peço de retribuição por estar aqui de forma espontânea, gratuita, fornecendo a informação mais completa possível, mais resumida, mais objetiva possível, na linguagem que seja acessível para todo mundo conhecer os seus direitos, saber o que pode, o que não pode, e assim a gente também exercer um ato de cidadania através deste comportamento, desta atitude e deste projeto que é o Tributário Sem Mistério. Tá bom? Beijo pra vocês, boa semana. Esse vídeo tá saindo domingo, mas se você está assistindo aí qualquer dia da semana, tem uma boa semana pra você, viu? Muito obrigada pela companhia até este momento do vídeo. Um abraço. Tchau.